A casa cai. Moraes pressionado e cercado por possível traição interna. Encurralado, isolado e sob tensão. Alexandre de Moraes começa a sentir o peso de um sistema que já não garante mais fidelidade absoluta. Informações de bastidores indicam que, dentro do próprio círculo que sempre o protegeu, alianças estão se desfazendo em silêncio. E o mais preocupante, a traição pode vir de onde ele menos espera. Neste episódio, você vai descobrir quais nomes que sempre estiveram ao lado de Moraes agora parecem estar recuando. O que pode estar motivando esse possível racha nos bastidores do poder? E por que essa movimentação pode abalar profundamente sua influência no judiciário e na política nacional? Já aproveita e se inscreve no canal Alvo Político agora. Aqui a gente analisa os fatos que os grandes jornais preferem deixar nas entrelinhas. Informação direta, sem filtro e sem amarras. O clima entre os poderosos é de pura desconfiança. Quando o sistema sente que pode afundar, até os mais intocáveis começam a ser descartados. E não para por aí. A perseguição se intensifica, agora alcançando até os familiares. O caso de Eduardo e Heloísa é um exemplo claro disso. Um bloqueio de contas sem justificativa jurídica sólida, sem base legal. Apenas a demonstração de que o regime está disposto a tudo, até romper todos os limites da razoabilidade. Essa escalada autoritária mostra que o objetivo não é mais apenas punir opositores, é intimidar, silenciar e desestabilizar emocionalmente qualquer um que ouse discordar. Você que está acompanhando até aqui, me diz, até onde isso vai chegar? Pan, se esse conteúdo abriu seus olhos ou te fez refletir, já deixa seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é o que fortalece esse espaço. E claro, inscreva-se agora no canal Alvo Político. Aqui a política não se assiste, se entende, porque quem pensa questiona, e quem questiona não aceita ser manipulado. E é aí que muita gente se pergunta, pera lá, isso já passou dos limites, não passou? Quer ver um exemplo absurdo? A jornalista Júlia Scheib, da Folha de São Paulo, trouxe à tona um caso que escancara a perseguição institucional que está em curso. Segundo a reportagem, Heloísa Bolsonaro, esposa de Eduardo Bolsonaro, tentou realizar uma simples movimentação bancária. Nada demais, certo? Mas a transferência foi negada. Sem entender o motivo, Heloísa questionou. Ué, não tenho nenhum processo, nunca fui intimada, o que está acontecendo aqui? A resposta veio como um soco. Havia uma ordem sigilosa do Supremo Tribunal Federal determinando o bloqueio das contas dela. Sim, uma decisão escondida do público, sem explicações, sem transparência e sem qualquer acusação formal contra ela. E se você está achando que isso é exagero, se prepare, porque tem mais. Moraes já havia tomado atitudes polêmicas antes, como no caso da filha de Oswaldo Eustáquio, o que já foi um escândalo por si só. Na ocasião, ele alegou que a filha estaria envolvida em movimentações financeiras em nome do pai. Ainda assim, foi um absurdo. E aqui no canal, a gente não passou pano. Defendemos com firmeza os direitos dela. Mas no caso de Heloísa Bolsonaro, o buraco é ainda mais profundo. Ela nunca teve envolvimento político, nunca participou de campanhas, não movimentou recursos para o marido e não aparece em nenhuma investigação. Ou seja, foi atingida por uma canetada ilegal e sem base jurídica. E agora te pergunto, se até pessoas completamente fora do jogo político estão sendo atacadas, onde isso vai parar? Se você não quer ser pego de surpresa, se inscreve agora no canal Alvo Político. Aqui a gente expõe o que muita gente ainda tem medo de dizer. E mais, começam a surgir informações, ainda não confirmadas oficialmente, de que o escritório da esposa de Moraes, Viviane Bastos Moraes, estaria faturando dezenas de milhões de reais por ano. E que Moraes, hoje, já teria ultrapassado a casa do bilhão em patrimônio. Não temos como verificar todos esses dados de forma independente, mas a conexão financeira entre os dois é evidente. E sabe quem vai lançar luz sobre isso? O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Eles estão de olho. Enquanto isso, Eduardo e Heloísa seguem alvos de decisões obscuras, sem crime, sem processo, sem justificativa. Você acha justo um país agir assim com cidadãos inocentes? Deixe sua opinião nos comentários, ela importa e faz parte desse debate.
E se você valoriza informação livre, inscreva-se agora mesmo no canal Alvo Político. Aqui, a verdade incomoda, mas não se esconde. O recado está claro. O sistema resolveu apertar o cerco, agora até sobre os familiares. E isso, convenhamos, já ultrapassa todos os limites do razoável. Muita gente olha para esse tipo de decisão e pensa, agora exagerou. E não é exagero pensar que estamos diante de um estado de descontrole. Alexandre de Moraes, segundo algumas análises, está atravessando um ponto crítico. A comparação com líderes autoritários que perderam o senso de realidade, como Hitler retratado no filme A Queda, não é à toa. O padrão se repete. Quando a paranoia domina, decisões impulsivas e sem base começam a se tornar rotina. Mas esse comportamento tem um efeito colateral inevitável. O próprio sistema começa a se incomodar. E aí nasce a rachadura interna. É nesse momento que os aliados de ontem se tornam os limitadores de hoje. E Moraes se encontra num beco sem saída. Se ele aceita os freios, admite que existem limites e perde poder. Se ele ignora, dobra a aposta e se torna uma ameaça até para os que antes o sustentavam. Nesse segundo cenário, o sistema começa a trabalhar nos bastidores para se livrar dele. É o mecanismo de autodefesa de qualquer regime. Estamos caminhando para um cenário que lembra, dramaticamente, os idos de março. Se você conhece a história de Júlio César, sabe exatamente o que isso significa. O momento em que a traição vem de onde menos se espera. Hoje, talvez o pensamento de Moraes seja, até tu, Globo, até tu, Gilmar. Esse nível de instabilidade só tende a piorar com o avanço da chamada Lei Magnitsky, que pode colocar o Brasil na mira de sanções internacionais. A pressão externa vai crescer. E o custo Alexandre, aquele que muitos evitavam discutir, agora está se tornando insustentável. A pergunta que paira no ar é simples, mas pesada. Quem está realmente disposto a afundar com esse navio? Será necessário colocar fogo na floresta inteira só para manter um homem no comando? Essa é a pergunta de $1 milhão. E quem tem poder de decisão vai ter que respondê-la. Logo. E você? O que pensa sobre esse ponto de virada? Deixa aqui nos comentários. O seu olhar é essencial para esse debate. E não esquece, se você valoriza a liberdade de expressão e quer continuar recebendo análises independentes, inscreva-se agora no canal Alvo Político, porque aqui a política não se assiste, se entende. Pânico em Brasília. Haddad ignorado pelo EUA e Temer quer silenciar a direita. O clima é de desespero. Há 3 meses, Fernando Haddad redigiu uma carta endereçada ao governo dos Estados Unidos, tentando abrir um canal de diálogo em nome do Brasil. A intenção era clara: reaproximar-se da Casa Branca e mostrar disposição para negociar. Mas o que ele recebeu em troca? Silêncio absoluto. Nenhuma resposta, nenhuma sinalização, nada. Isso escancara o desgaste da imagem do governo brasileiro no cenário internacional. Quando um ministro da Fazenda de um país do tamanho do Brasil é solenemente ignorado por Washington, é porque algo quebrou. É porque, lá fora, já não enxergam mais o atual governo como confiável ou relevante. A leitura nos bastidores é clara. O legado de relações construído nos tempos de Trump não só se esfriou, como foi colocado em quarentena. E quando nem a boa e velha diplomacia consegue abrir uma porta, é sinal de que o sistema está se esfarelando por dentro. Neste vídeo você vai entender o que Haddad tentou negociar em Washington e por que foi ignorado. Como a postura americana, especialmente ligada ao legado de Trump, expôs a fragilidade diplomática do governo atual. E o que esse silêncio revela sobre o enfraquecimento da nossa posição geopolítica. Quando nem a velha diplomacia funciona, é sinal de que o castelo de cartas está prestes a desmoronar. Enquanto o governo tropeça nos bastidores internacionais, o clima por aqui é de pânico generalizado. Ontem à noite, enquanto eu entrava na academia, a tensão já estava no ar. Mas quem vem destoando dessa postura acuada é Eduardo Bolsonaro. O posicionamento dele mostra um rompimento claro com o velho discurso conciliador, que, recentemente, levou até Michel Temer a fazer coach com Jair Bolsonaro para amenizar o tom no depoimento ao Alexandre de Moraes. Eduardo, por outro lado, foi direto ao ponto. Olha só esse tweet.
Para haver diálogo com quem prende velhinhas inocentes, o regime tem que recuar. O primeiro passo é a anistia ampla, geral e restrita. Sem isso, não haverá diálogo. Forte? Sim, mas necessário. E não foi só ele. Um perfil chamado Fúria Tradição resumiu bem a estratégia atual de quem quer desmobilizar a direita. Pó. Esse vídeo do Temer é um apelo para que a direita pare de reagir e volte a apanhar calada. Ele compara com a velha história do aluno que sofre bullying todos os dias. A escola não faz nada, mas no dia em que ele reage, a professora aparece para dar sermão. Dois não brigam se um não quer. Pô, esse é o Brasil que Temer quer. O povo apanhando quieto, enquanto os interesses das elites políticas e econômicas seguem intactos. Só que esse tempo acabou, Michel. Hoje o povo entendeu o jogo. Ou a anistia para todos os perseguidos injustamente, ou o sistema que protege os seus, enquanto persegue o cidadão comum, vai pegar fogo com tudo dentro, inclusive o sarcófago político onde o senhor se esconde. O método da conciliação sem contrapartida expirou. O Brasil não quer mais acordo caracu. O Brasil quer justiça. E se você também está cansado desse teatro, deixa seu comentário aqui. Esse espaço é teu. Ah, e não sai sem se inscrever no canal Alvo Político. Aqui a gente vai fundo, expõe os bastidores, provoca o debate e te dá as ferramentas para entender de verdade o que está acontecendo. Porque política não se assiste, se entende. E eu preciso te dizer uma coisa, com todas as letras. Tô extasiado com o que acabou de sair. Uma nova pesquisa do Instituto IPESP, aquele mesmo, sempre inclinado à esquerda e ligado ao Lavareda, revelou um dado que deixou muita gente de queixo caído. 37% dos brasileiros já apoiam sanções contra ministros do STF. Sim, você ouviu certo. Mais de um terço da população já está alinhado com essa pauta que até pouco tempo atrás parecia impensável de ser discutida em voz alta. E olha só, toda aquela mobilização da mídia, aquele bombardeio de narrativas, o apoio velado ao governo não fez cócegas na popularidade do Lula, praticamente estagnada, nada de avanço, nada de virada. Agora pensa comigo. Se 37% apoiam as sanções, e os eleitores do Lula certamente não estão nesse grupo, então isso significa que a esmagadora maioria dos seus eleitores, você que é deputado de direita, já está do nosso lado nessa luta. Então a pergunta é, você vai continuar se escondendo atrás do Centrão? Vai seguir temendo represálias enquanto a base que te elegeu está dizendo com clareza o que quer? Nós não estamos com medo. Nós estamos confiantes e sim, satisfeitos com a direção que esse movimento está tomando. A aposta que foi dobrada pelo lado do Alexandre agora está sendo dobrada aqui também. E será invariavelmente, implacavelmente. Estamos vivendo um novo tempo. Um tempo em que os acordos de bastidores, o famoso acordo caracu, já não encontram mais espaço. Agora, quem joga o jogo do poder precisa enfrentar a realidade de frente. E é aí que entra o vídeo recente de Michel Temer, que usou palavras como sombrio, confuso, perigoso. Ele tentou pintar o cenário como um caos, e talvez tenha sido a parte mais verdadeira de tudo o que ele disse. Porque sim, eles estão em pânico. Estão vendo o controle escorrer pelos dedos. Estão percebendo que a narrativa já não convence como antes. E você que está acompanhando tudo isso aqui no Alvo Político, o que acha dessa virada de consciência popular? Comenta aqui embaixo, tua opinião é um termômetro real, muito mais confiável que essas pesquisas manipuladas da velha mídia. E claro, se inscreva agora no canal Alvo Político. Aqui a gente não passa pano, não joga nas entrelinhas e não foge do debate. Porque política não se assiste, se entende. Confesso, fui dar uma olhada no UOL. Sim, admito, tem um certo vício em ver o desespero da velha mídia se espalhando pelas manchetes. E dessa vez, o espetáculo foi digno de print. Olha só a capa do UOL ontem, um verdadeiro festival de pânico e contradição. EUA mantém silêncio e governo Lula teme tarifaço em agosto. Brasil propõe suspender tarifas e tenta adiar taxação. Lula liga para presidente do México em meio à crise. Eduardo Bolsonaro e Figueiredo atuam contra senadores que buscam acordo no EUA. Querem taxar o seu Pix, diz Tabata Amaral. Não nos interessa a briga com o EUA, diz Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Um caos completo.
cada um falando uma coisa, versões desencontradas, mensagens desesperadas, um governo sem norte e uma imprensa perdida tentando cobrir os buracos. E se a imprensa nacional já anda tropeçando, a desinformação internacional veio com força total. O gênio do Poder 360, Thomas Trauman, ex-ministro do governo Lula, soltou essa. É considerada quase zero a chance de sanções contra Moraes e ministros do STF. Errado! O senador Marco Rubio, autoridade nos Estados Unidos, já afirmou publicamente: é muito provável que as sanções sejam aplicadas, e eu te digo com responsabilidade. Com base em fontes sérias e alinhadas com a realidade de Washington, há 99% de chance das sanções saírem sim. Mas a imprensa daqui prefere se agarrar a uma narrativa desatualizada, porque a verdade incomoda. E sabe qual foi o mal-entendido? Lá atrás, em maio, havia uma minuta pronta. O Departamento do Tesouro apenas pediu ajustes técnicos nos termos do documento, não por falta de base legal, mas por questões formais ligadas ao OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do ZEUA. As correções foram feitas, tudo resolvido, e a tramitação seguiu. Mas aí, alguém que provavelmente caiu na leva de demissões no Departamento de Estado resolveu vazar uma informação exclusiva ao Washington Post. Uma informação incompleta, mal checada e sem confirmação de nenhuma autoridade oficial. Mesmo assim, publicaram. E como num efeito dominó, toda a imprensa brasileira passou a repetir a narrativa como se fosse a palavra final. Ai meu Deus, as sanções não virão. Não virão por quê? Porque um jornalista chutou? O Tesouro americano não julga mérito jurídico, ele apenas verifica conformidade técnica. O resto é desespero. E você que está acompanhando tudo isso com a cabeça no lugar, o que você acha dessa tentativa da mídia de maquiar a realidade? Deixa seu comentário aqui, vamos dar voz a quem pensa. E claro, se ainda não se inscreveu, corre lá no botão vermelho e ativa o sininho. Aqui no Alvo Político, a gente não depende de narrativa, a gente entrega os fatos, doa a quem doer. Porque política não se assiste, se entende. E para fechar esse show de desinformação com chave de ouro, vamos falar do tal Thomas Trauman, do Poder 360, e de toda a turma que resolveu tocar nesse assunto sem sequer checar os fatos. Justiça seja feita. Quem publicou primeiro com alguma seriedade foi a coluna da Malu Gaspar, do Globo. Entraram em contato, checaram os dados, fizeram jornalismo como deveria ser. Mas aí veio o resto da imprensa. Desenfreada, desonesta, desinformada. Pegaram só a parte da história que interessava para a narrativa e saíram publicando como se fossem breaking news. Resultado, um monte de gente repetindo bobagem, ouvindo o galo cantar e sem a menor ideia de onde. E como se não bastasse, requentaram uma bomba que venceu a validade há 3 meses. Uma reportagem dizendo que Haddad procurou Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, para tentar negociar as tarifas. Só esqueceram de mencionar que isso aconteceu há 3 meses atrás e que o governo americano sequer respondeu. Ou seja, os caras estão completamente perdidos. E agora segura essa. Chegou a hora de tirar as crianças da sala. Veste o colete, coloca seu traje anti-radiação. Sabe aquele hazmat usado em Chernobyl? Pois é, vai precisar. Porque a próxima notícia é digna de ficção científica. Publicou que a ABIN, a Associação Brasileira de Imprensa, publicou que a ABIN suspeita de ação da CIA contra o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. A ABIN, que mal consegue descobrir o que acontece dentro do próprio Planalto, agora acha que está no radar da CIA. Meus amigos, parem! A ABIN querendo bater de frente com a CIA é como um pombo se achando parte do esquadrão de elite da Força Aérea. É de chorar, de rir ou de preocupação, você escolhe. Mas agora eu quero te ouvir. O que você acha dessa sequência de absurdos da imprensa, do governo e dos especialistas de plantão? Deixa sua opinião aqui nos comentários, ela importa mais do que qualquer manchete requentada. E claro, se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você leva a política a sério. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo. Aqui a gente informa, provoca, questiona e não engole qualquer narrativa.
E se você acredita que a informação independente precisa continuar, considere apoiar o canal com um Pix, do valor que quiser. Pode ser 50 centavos, pode ser mais. O importante é participar. O e-mail está na descrição. Aqui é o Alvo Político, porque política não se assiste, se entende. Até o próximo vídeo.